Olá, queridos amigos, maravilhoso estarmos aqui novamente, dando continuidade ao estudo desse livro riquíssimo de André Luiz, trazido pelas mãos de Chico Xavier, que é assim um presente para todos nós, né, Márcia? Como vai Pois você? é. Tudo bem, Thelma? Tudo bem, queridos amigos, né? Sejam todos muito bem-vindos, né, Thelma? Mais um estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, né, como Thelma falou. E hoje nós vamos começar um capítulo novo, né, Thelma? O capítulo 8, né, que é Treva e Sofrimento. Mas antes a gente lembra o que eles estão fazendo, né? Essa equipe de Jerônimo com a Zenóbia, né, da Casa Transitória, dirigente, eles estão naquelas zonas umbralinas, né, assim, Em de muita atividade, né? atividade, de muito sofrimento. Eles estão saindo em busca, no capítulo anterior, que foi leitura mental, a gente viu o atendimento ao padre, né, Domênico, que era um conhecido, um querido do coração de Zenóbia, e eles conseguem atendê-lo, e através também da mãe dele e de tudo que Luciana, a enfermeira, conseguia perceber da mente dele, do passado dele em algumas encarnações, né? Principalmente da última encarnação. Então, a Ernestina, a mãe desse padre Domênico, depois que ele se comove, ele consegue ser atendido, ele vai em direção à crosta para se preparar para uma nova reencarnação. E essa equipe da Zenóbia e de Jerônimo estão ali, por aquela região dos umbrais, quando eles vão se deparar agora com uma nova situação. E é essa situação, daquele ambiente, que nós vamos agora começar a estudar no capítulo 8. Então, vamos lá, não é? Também vai ser dividido em alguns programas, né? São 4 partes, então vamos com calma aí, entendendo, porque são muitas lições que nos chegam e a gente não pode fazer com rapidez, porque temos que aproveitar todo esse material, né, que André Luiz nos oferece. E nós vamos ver, né, Thelma, que esse capítulo tem, assim, falas imensas, né, do padre Hipólito, da própria Zenóbia, orientando também André Luiz, porque nós vamos ver um André Luiz ainda, vamos dizer assim, com os pensamentos como se fossem os nossos ainda quando a gente está aqui na Terra, né, ainda com muitos apegos a algumas questões. Então, é um capítulo muito denso, de muito texto, mas nós vamos indo destrinchando de pouquinho em pouquinho, né, Thelma? Então, vamos Isso lá. mesmo, e aproveitando, né? O importante é esse Exatamente. aproveitamento, procurando colocar nas nossas vidas, nessas atitudes tão bondosas que os amigos espirituais nos dão testemunho, né? Exemplos. Então, André Luiz vai continuar narrando aí para nós, né? Ele disse que completa a comissão de serviço de que Zenóbia se fazia acompanhar, pusemos-nos em marcha, abeirando-nos do vale da treva e do sofrimento, que é o título do capítulo, né? A sombra tornava-se de novo muito densa e não se conseguia divisar o recôncavo, a gruta, né? Aquela parte mais fechada. Frases comovedoras, porém, subiam até nós, dolorosos ais, blasfêmias, imprecações. Guardava a ideia de que vastíssimo agrupamento de infelizes se rebocava no solo, embaixo. Os impropérios infundiam receio, contudo, os gemidos ecoavam-me angustiosamente na alma. Certos demais companheiros experimentavam análogas emoções, porque a irmã Zenóbia tomou a palavra esclarecendo. Os padecimentos que sentimos não se verificam à revelia da proteção divina. A gente só, Márcia, ao ler esse trecho, né, dando início aqui, a gente começa a imaginar, né, esse grupo, que não devia ser um grupo pequeno, né, de espíritos sofredores ali, gemendo, alguns blasfemando, porque sempre tem essa diferença, cada um está num nível, né, de entendimento da Uhum. situação. Então, a gente fica pensando nesse ambiente ali, nesse cenário de dor, né?
E é Então, interessante que, é como você falou, né? Uns gemendo, sofrendo, e os outros revoltados, né? Mas essa última frase de Zenóbia, porque quando a gente olha isso, quando a gente entra num hospital, a gente é, vê sofrimento, quando a gente entra num hospital de câncer de crianças, eu confesso para vocês que eu realmente, eu não tenho, para mim é muito difícil isso. Então a gente fica assim, ai, como que o pai permite isso, não é? Então ela fala aqui para a gente, olha, que os padecimentos que sentimos não se verificam a revelia da proteção divina. Todos eles têm proteção divina. A questão é nós percebermos essa proteção divina, esse atendimento, né, Thelma? e Mas confiarmos, né? confiar, ninguém está abandonado, ninguém está abandonado. Agora me lembrei lá da Gênese, né? O livro A Gênese de Allan Kardec, no capítulo onde ele fala da providência divina, que ele fala que Deus nos atende pela sua solicitude, que é essa providência divina, que em qualquer ambiente que nós estivermos, nós temos esse atendimento à proporção que nós precisamos, né? E com certeza, diante disso, a gente tem que ter certeza, né? Confiar que ninguém está ao léu, mesmo Exatamente. nesses ambientes de dor, né? Então, prosseguindo, ele fala, né, que incansáveis, isso é a Zenóbia ainda explicando, Zenóbia falando, incansáveis trabalhadores da verdade e do bem visitam seguidamente estes sítios, convocando os prisioneiros da rebeldia à necessária renovação espiritual. No entanto, retraem-se eles, revoltados, endurecidos no mal. Lamentam-se, suplicam e provocam compaixão. Raramente alguns deles nos ouvem o apelo. Às vezes intentamos impor-lhes o bem. Entretanto, quando retirados compulsoriamente do vale tenebroso, acusam-nos de violentadores e ingratos, fugindo ao nosso contato e à influenciação. Embora o triste conteúdo da notificação, Zenóbia nolo fornecia, inflamada no espírito de serviço, a julgar pelo bom ânimo que transparecia de seus gestos e palavras. A negação deles, continua a orientadora, não é motivo para qualquer negação de nossa parte. Lembremos-nos de que o esforço da natureza converte o carvão em diamante. Olha só que sabedoria, né? não é, Thelma? Tanto o bem vai insistindo naquela perseverança ali do trabalho, como ela fala, no espírito de serviço, né? O comprometimento desses espíritos é muito grande, né? Então, eles conseguem, com o tempo, atingir, né, o sentimento desses corações, que a revolta faz isso, né? A revolta, a ignorância, Estão e endurecidos no mal, quando ela fala aqui, né? E ela diz, né, que eles lamentam, eles suplicam, eles provocam essa compaixão, mas eles não querem ainda, não estão prontos para estão essa prontos. mudança interna. A gente vai ver isso ao longo do capítulo, com as falas tanto de Na Zenóbia verdade, quanto do padre, né? eles querem se livrar daquela ambiência ali, daquele sofrimento, né? Mas não estão prontos para mudar. Para Então, mudar, para fazer sacrifícios, para olharem para dentro de si mesmo, né, para ver o seu passado. E é isso, olha, a negação deles, mas ela fala aqui, né, que não é motivo para qualquer negação da nossa parte, quer dizer, o trabalho vai ter que sempre ser continuar feito, que ela diz, o esforço da natureza que converte o carvão em diamante. Igual a gente, aquele ditado velho, né? Água mole, em pedra dura, tanto bate até que ela vai furar. Em algum momento, eles vão despertar, né? Assim como nós, né, Thelma? Até, cada um de nós somos pois uma é, semente, né? essa transformação interna é muito difícil, cada um no Muito seu nível. diferente para cada um. O que para mim já parece de uma maneira, né, maravilhosa, que me faz bem, o outro não vê assim Não ainda, percebe ainda, né? não percebe. Então, isso trazendo para a nossa vida, isso envolve as questões com os nossos familiares, né? Por mais que a gente diga, né, sobre o que nós já sabemos, não penetra ali. Às vezes é até melhor, né, nós agirmos silenciosamente,
com o exemplo só, né? Nossa mudança nas atitudes, nas circunstâncias, Que porque esse é o melhor, falar, né? às vezes, não vai trazer, né, a mudança. E às vezes a gente só fala, né? Não está dentro do nosso coração, não Pois é é. isso? Então vamos. E aí ela continua, né? Trabalhemos em benefício de todos os necessitados, estimulando eles também, né? Procurando para o nosso espírito o divino dom de refletir os supremos desígnios. Fazem-se as obras da vida não como queremos, mas como o Senhor determina. Grande é a beneficência do Pai para conosco. Repartamo-la em serviço de fraternidade e esclarecimento na harmonia comum. Em seguida, 10 cooperadores, obedecendo-lhes as ordens, acenderam focos de luz intensa. Contemplamos, então, sensibilizados e surpresos, monstruoso quadro vivo. Vasta legião de sofredores cobria o fundo um pouco mais baixo de nossos pés. A rampa que nos separava não era íngreme, mas o contato e enorme, mais compacto e enorme o lamaçal. Então, acho que a luz ali, né, incomoda também, né, esses espíritos que estão acostumados às trevas, acostumados a essa ambiência mais densa, né? E eles devem ter ficado surpresos, né, ao mesmo tempo sensibilizados por essa manifestação ali de dor, de sofrimento, de incômodo, a gente começa a imaginar, né, e a gente vê quanta dor. E é interessante que ela diz aqui, né, que temos que trabalhar procurando para o nosso espírito divino dom de refletir os desígnios do Pai, porque tudo tem um motivo. Por quê? Né? E ela diz aqui que façam-se as obras da vida, mas não como a gente quer, mas como o Senhor determine. Porque a gente vai ver ao longo desse capítulo, se fôssemos nós ali tentando ajudar, a gente já estava tomando outras atitudes. Mas olha o que ela está falando, a gente tem que olhar e ver aquilo do ponto de vista do que é o melhor para aquele que está lá, em função da vontade do Pai. Então, que seja feita a vontade do Pai, que a gente trabalhe, mas né, sabendo que nós estamos ali, tentando ajudar, mas que cada um vai ser ajudado na sua hora e quando estiver Suas pronto. Né? necessidades, né? Porque cada situação daquela ali tem um objetivo, né? Então a gente vê, a cena né? Eles estão num patamar ali do umbral, né? Dessa área de treva, e tem uma rampa que essa turba de pessoas, né? Em Estão sofrimento mais e dizendo embaixo, estão né? mais abaixo, né? E naquele, como ele fala ali, num compacto e enorme lamaçal. É a visão que André Luiz aqui nos Dentro coloca, dessa né? visão espiritual aí de umbral, de trevas, quanto mais baixo, mais sofrimento, né? Exatamente. São espíritos mais trevosos, mais revoltados, a maior dor, né? Eu acho que eu já comentei, não sei, em outro capítulo, em outro programa, sobre um livro bem interessante. Acho que eu já falei dele, que é aquela as sete esferas espirituais da Terra, né? Que é do Mário Frigeri. E ele vem fazendo toda uma compilação dos livros de André Luiz sobre os sete níveis, né, dos planos da Terra, né? Que envolve o planeta e envolve a parte espiritual do planeta também. Então é interessante porque ele vai explicar cada região dessa, né? Os seus seres, como vivem, tudo tirando dos trechos, né? As sete esferas espirituais da Terra, acho que é isso. Então, tirando dos livros de André Luiz sobre essas camadas, né? Essas camadas da Terra. E aí nós estamos numa camada de muito sofrimento, muito densa, né? E é isso. Em face da claridade brusca, né? Quer dizer, que apareceu ali para eles, eles não esperavam por aquilo, muitas vozes suplicaram socorro em frases angustiosas que nos cortavam a alma. Outras, porém, faziam-se ouvir diferentes, vociferavam blasfêmias, ironias, condenações.
Recordou Zenóbia, por necessário ao êxito de nossos trabalhos, nos congregássemos todos em grupo exclusivo, de modo a infundir respeito e temor nas perigosas entidades que ali se misturavam aos infelizes, acrescentando: os adeptos da revolta e do desespero encontram-se igualmente aqui, compelindo-nos a severa atividade defensiva. São pobres desequilibrados que tentam induzir todas as situações à desarmonia em que vivem. Em seguida, solicitou ao padre Hipólito dirigisse apelo geral, em nome do Senhor, às vítimas do infortúnio, para que considerassem a necessidade de transformação íntima. Muito difícil para eles entenderem, né, essa questão de transformação íntima. Então, imagine a metodologia, né, que vai ser utilizada aí para começar a trabalhar isso no coração desses companheiros, né? E ela aqui, desculpe, termina, Thelma. Não, o que eu ia ver é falar, né, comentar sobre essa questão da claridade mesmo, né, brusca, porque esses espíritos, quando a claridade chega, a gente quando vê uma grande luz, a nossa visão, por exemplo, se a gente olhar para o sol, fica meio tocada, né? A visão dói, né? Então, imagina eles ali naquela escuridão de muito tempo, habituados ali, quando surge essa claridade, realmente incomoda. E aí, como a gente falou, né? Uns com muito sofrimento, todos são sofredores, mas uns agindo nesse sentido de sofrimento e outros blasfemando, com ironias, condenações, talvez sejam os maiores sofredores, né? Então, ela recomenda para se pudesse, para ter êxito, que eles ficassem todos juntinhos ali, né? Para que eles pudessem infundir respeito e temor, porque tem entidades muito perigosas ali, né? Que se misturavam aos infelizes, aqueles sofredores. E aí, porque ela fala aqui, ó, os adeptos da revolta e do desespero encontram-se igualmente aqui, quer dizer, os dois grupos. E tem, né, são pobres desequilibrados que tentam induzir todas as situações à desarmonia em que vivem. Quer dizer, aí eles também correm risco, né? Então eles também têm que estar ali preparados. O ex-sacerdote abriu o pequeno manual evangélico que carregava consigo e leu, na relação do apóstolo Lucas, a parábola do homem rico, que se vestia de púrpura em regalada existência, enquanto o mendigo chaguento lhe batia debalde à porta da sensibilidade. Pronunciou alto e pausadamente todos os versículos desde o número 19 ao 31, no capítulo 16 do Evangelho de Lucas. Logo após, enchendo o expressivo silêncio, destacou a sentença: lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, constantes no versículo 25, onde vamos encontrar esse trecho. E dispunha-se ao comentário quando certos gritos blasfematórios chegaram até nós, ameaçadores e sarcásticos. Fora, fora, abaixo as mentiras do altar. Ataquemos de vez o padre. Estamos bem, somos felizes, não pedimos auxílio algum, não precisamos de arengas. Temos aqui o nosso céu, vão para os infernos. Quer dizer, eles vociferavam ainda contra aqueles que eles ouviam, dizendo que eram mentiras, porque... Eu acho interessante a gente até lembrar por alto, Thelma, essa passagem que Jesus conta, né? E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, é lógico que ela está no Novo Testamento, que está no apóstolo Lucas, né? No capítulo 16, dos versículos 19 ao 31. E no capítulo 16 também do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Não se pode servir a Deus e a Mamon, tem a parábola do mal rico, no item 5. E ele fala que tinha esse homem rico que vestia púrpura e linho, que aqui André Luiz está colocando aqui, né, isso, mas também tinha um pobre, que era o Lázaro. Não é o Lázaro que Jesus ressuscitou, não, é outro Lázaro. E ele era um mendigo que estava sempre ali pedindo as migalhas que caíam das mesas do rico.
mas ninguém lhe dava. E os cães lhe vinham lamber as chaves. Então, assim, ele ainda tinha cães que... A gente, às vezes, vê muito isso na rua, né? As pessoas que vivem na rua, mas sempre tem uns animaizinhos com eles, né? E, assim, às vezes, muito amor entre eles. Então, assim, os cães vinham. E aí aconteceu que o Lázaro faleceu, né? Morreu, desencarnou. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E um tempo depois, o rico também faleceu, desencarnou. Mas ele teve como sepulcro, vamos dizer, entre aspas, aqui, o inferno. E exatamente esses estão aqui nesse local, né? E quando ele se achava nos tormentos, ele levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro do lado dele. E aí ele disse, fala, pai Abraão, tem piedade de mim e manda, ele ainda continua querendo mandar no Lázaro, né? E manda Lázaro a fim de que me molhe a ponta do dedo para eu para me refrescar a língua, pois eu sofro horrível tormento nessas chamas, Você né? vê, E aquele aí, que estava em sofrimento na vida física, na vida espiritual, exatamente. se encontra em melhor condição do que é o rico, né? E Exatamente. E aí o pai Abraão fala para ele: meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens, quer dizer, todos os bens materiais, e de que Lázaro só teve males, só passou perrengue na vida, não é? Por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Não quer dizer que a gente não possa ter bens, que a gente não possa. O problema é o uso que a gente faz, é o valor que a gente dá a essas pessoas que são necessitadas. E o Padre Hipólito vai falar sobre tudo isso a partir de agora com a gente aqui, né, Thelma? Ele vai dissertar sobre essa passagem, esse ensinamento de Jesus, né? E de falar sobre isso, quem são os Lázaros em nossas vidas, né? Que é bem interessante. você está falando aí, eu me lembrei da Dona Benedita Fernandes, né? Porque esses espíritos que reencarnam nessas situações de penúria, de escassez, de abandono, que vivem nas ruas, são espíritos endividados, todos nós somos, mas trazem, né, uma trajetória difícil e muitas vezes reencarnam nessas situações de muita dor mesmo, né? A Dona Benedita Fernandes, ela era uma mulher que foi obsidiada, era tida como louca, né? No entanto, quando ela tem oportunidade de ser alfabetizada, de ser atendida, né? Começa lá na prisão, quando prendem ela porque ela era tida como louca, né? Então, Uhum. ela começa a receber os passes através de um carcereiro que era espírita, né? Então, ela se torna uma mulher tão valorosa e ela vai criar situações onde ela pode atender as pessoas de rua, as pessoas abandonadas, as pessoas que eram também tidas como loucas. Então, a gente não pode desfazer, né, ou ser indiferente a um desses companheiros. A gente não sabe que espírito está ali. É. E é interessante porque, apesar disso aqui estar num sentido, é o que nós estamos vendo aí, até na verdade, porque Abraão fala para ele, ao demais, existe para sempre um grande abismo entre nós, é o que a gente está vendo aqui. Entre nós e vós, né? Ele fala, Abraão falando para o rico, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para cá, se não se transformar, não é? Se não mudar essa Quer vida. dizer, Então, não podem sair dessas regiões se não tiver é, dentro de si a vontade de mudar, né? exatamente. Então, esse abismo que aqui nós estamos vendo no sentido físico, ele existe mesmo. Então, isso só depende de nós mesmos, né? Então, temos aqui o nosso céu, e eles aqui estão falando, né, esses impropérios todos para o padre. Vamos ver a continuidade, o que o padre Hipólito vai nos falar. Os adversários gratuitos da nossa atuação não se limitaram ao vozerio perturbador. Bolas de substância negra começaram a cair ao nosso lado, partindo de vários pontos do abismo de dor. As redes, exclamou Zenóbia, dirigindo-se a alguns colaboradores,
Estendam as redes de defesa, isolando o nosso agrupamento. As determinações foram cumpridas rapidamente. Redes luminosas desdobraram-se à nossa frente, material esse especializado para o momento, em vista da sua elevada potência magnética, porque as bolas e setas que nos eram atiradas detinham-se aí, paralisadas por misteriosa força. A diretora da casa transitória, que é Zenobe, afeita a ocorrências iguais àquela, fornecia-nos belo padrão de firmeza e serenidade. Após organizar a defensiva, fez sinal ao pregador, ao padre, né, para que falasse. E o padre Hipólito, sobrepondo-se aos ruídos e insultos, iniciou o comentário com empolgante acento. Quer dizer, ela pede para ele continuar, né, depois de estendidas as redes ali, ela Às vezes pede para ele. às vezes a gente vê esses filmes de ficção e não é É. ficção, não. Essas coisas são reais, né? Olha, essas bolas, esses petardos que eles jogavam. E são emitidas pelos pensamentos desses companheiros, né? Eles imaginam e a coisa aquilo se materializa, né? materializa. Se materializa. E as Vontade, redes de proteção, todas magnéticas ali, né? Então, bem vontade de interessante. muitos ali naquele instante era atacar, era ferir, era, né, Uhum. atingir. Então, acontece tudo isso, né? Aí a E gente pensa agora, na força do pensamento. agora é que o padre vai começar a falar sobre Agora fala. a passagem de Jesus, né? Irmãos, que vos prepareis para a recepção da luz divina é o nosso desejo fraternal. Reúne-se aqui várias centenas de infortunados companheiros em precárias condições espirituais, de alma esfrangalhada pela dor, vencidos de aflição, suportando inomináveis padecimentos, entregai-vos muita vez, ao desalento, à rebeldia e ao desespero. Perturbada e desditosa, vossa mente não sabe senão fabricar pensamentos de angústia destruidora. Alegais que as forças divinas vos esqueceram no vale fundo das trevas, e de negação em negação transformai-vos gradativamente e naturalmente os perigosos gênios da sombra e do mal, personificando figuras diabólicas e assediando indistintamente as obras edificantes dos mensageiros do Pai. Cruéis perversões anteriores modificam-vos o aspecto fisionômico. Não vos assemelhais às criaturas humanas que fostes, repletas de dons divinos, e sim à imagem viva das regiões infernais, infundindo compaixão aos bons, receio e pavor aos mais tímidos. É essa imagem que muitos temos do inferno, né? Justamente trazida por essas criaturas que perderam, né, o endereço de si mesmos. Estão Ele fala em várias coisas aqui, né? Então, companheiros em precárias condições espirituais, de alma esfrangalhada, né, pela dor, e suportando inomináveis padecimentos. Aí ele fala aqui, olha, vossa mente não sabe senão fabricar pensamentos de angústia destruidora, né? Então, ele fala que de negação em negação, transformai-vos gradativa e naturalmente em perigosos gênios da sombra e do mal. E aí eles se transformam em figuras diabólicas e assediam aqueles que estão ali também, aqueles sofredores. Então, cruéis perversões de dentro, que estão dentro deles, interiores, faz com que se modifiquem o aspecto fisionômico. Então, são espíritos que já foram como nós, e no mundo espiritual estão como verdadeiros monstros, às vezes com figuras de animais. Então, eles se transformam, ele vai falar mais adiante, quer dizer, o corpo perispiritual tem nova forma agora. Tudo em função do quê? Como ele fala aqui, ó, vossa mente não sabe senão fabricar pensamentos
ruins, de angústia destruidora. Então, as imagens vivas das regiões infernais, que infunde até, de olhar aquilo, todo aquele grupo, infunde compaixão, né? E ao mesmo tempo, receio, né? Daqueles que estão ali também em sofrimento, receio e pavor aos mais tímidos, Pela né? imagem De que ver. eles se mostram, né? Pela imagem que eles refletem, né? Mas aí, Márcia, a gente também pensa, né? A gente pode estar vivendo essa situação desde aqui, no nosso mundo material, né? Porque quando nós estamos envolvidos nas nossas questões, nas nossas dores, nas nossas da autocompaixão, da revolta, do sentimento de que nada vai dar certo, você vai criando ao seu redor uma crosta, né? E se nós, aí eu fico pensando assim, se nós desencarnarmos com nessa vibe aí, né? Nesse como é que a processo gente aí. vai estar no mundo espiritual? Assim, dessa forma. Exatamente. E Então, eu lembro muito das reuniões mediúnicas, né, Thelma? Quando a gente vê os médiuns que têm a vidência, né, conseguem ver o tipo de espíritos que às vezes são atendidos, às vezes como lobos, como animais, às vezes com imagens. O livro Devassando o Invisível, de Dona Ivone Pereira, quando ela fala dessas legiões, desses espíritos em regiões que ela ia visitar, eram figuras que ela fala, eu não consigo nem passar para vocês direito, que são tão tenebrosas de se olhar, e tudo isso da nossa mente. A nossa mente faz com que a gente mude a nossa forma perispiritual, né? Daí os espíritos estão sempre nos falando, né, para a gente mudar os nossos pensamentos, pensarmos no bem, né, procurarmos mudar a nossa psicosfera, né? Nosso padrão mental, digamos assim, né? Porque ele vai incrustando, né? Todo lugar que a gente vai, que a gente está, né? A nossa vibração vai ficando pesada, né? Vai ficando densa. É uma Exatamente. responsabilidade, né? Que a gente tem aí desde aqui encarnado, e a gente tem que trabalhar essas questões aqui enquanto estamos a caminho, né? E aí ele vai continuar dizendo que na lastimável posição mental a que vos conduzistes e na qual muitos de vós, outros perseverais apaixonadamente, sois tão autênticos demônios da perversidade do crime que nem mesmo as vergastadas da dor conseguem modificar a boca disforme. Olha que Entretanto, loucura, né? Entretanto, sois nossos irmãos mais infelizes, aleijados do sentimento e do raciocínio, perdidos em dolorosos desertos da ignorância, não por falta de amor da providência celeste, mas pela própria imprevidência no descaso com que recebeste na terra todas as oportunidades de ascensão à esfera superior do Espírito Eterno. Por mais que nos expulseis de vossas congregações de sofrimento, nunca escasseará para convosco nossa sincera comiseração. Visitaremos a paisagem sinistra dos abismos, quantas vezes se façam necessárias. Nunca nos cansaremos de proclamar a misericórdia excelsa do Pai, e jamais imobilizará nossa mão fraterna no sublime serviço da semeadura do bem e da verdade. A região que eles se encontram são os abismos, né? As regiões mais profundas de sofrimento. Né? Mas ele fala aí, né? Ele descreve aí essa questão da deformidade espiritual, né? Que vai alejando o sentimento, o raciocínio. E, às vezes, Márcia, isso é preciso séculos, né, para curar essas deformidades morais, essas mazelas, né, trazidas ao longo do tempo. Né? E depois a gente acaba, para aqueles que não acreditam na vida após a morte, vamos dizer, a gente não consegue entender por que determinados sofrimentos de espíritos aqui na Terra, né? Que retornam. Que retornam nessas condições, né?
E ele fala, né, que por mais que nos expulseis de vossas congregações de sofrimento, nunca eles vão, né, nunca vai deixar parar de atender, né? de atender, nunca. Porque um dia vocês vão despertar, né? Um dia nós vamos despertar. Me lembrei, Nunca nos cansaremos, olha, de você proclamar a falou nos misericórdia. domínios da mediunidade, mas eu também me lembrei muito do livro Libertação, né? Onde André descreve todo esse cenário de dor ali naquelas regiões também trevosas, né? Um Uhum, dia nós estudaremos também, né? isso. E aí ele continua, né, o André agora, dizendo que as palavras injuriosas que ouvimos antes desapareceram pouco a pouco. A franqueza de Hipólito triunfara. O pregador falava com ardorosa eloquência e, possuído de angélicos pensamentos, todo ele irradiava luz. Ante o respeitoso silêncio que o seu verbo inflamado provocara, prosseguiu, comovendo-nos. Dominam-vos. Interessante que ele fala e ele também está ligado, né, ao alto, e ele, como André diz aqui, nele todo ele irradiava luz, porque eram, né, palavras ali de amor e que ele estava realmente sentindo aquilo que ele O estava falando. objetivo, o Né? E objetivo. os espíritos superiores estavam ali também ajudando aquela equipe Você toda. Né? imagina, né, a pleiade de espíritos que estavam ali com eles, dando suporte, né? Porque numa situação dessa, não é possível, né? Estar sozinho mesmo. Toda uma egrégora ali. E aí ele vai continuar, né? Dominam-vos a inveja, o despeito, a maldade, o sarcasmo, quando não permaneceis aniquilados de supremo terror. Emitis desordenadas paixões entre coros de ironias e lágrimas. Quase todos recebeis nosso concurso amoroso, reagindo impenitentes. Acreditais que somos agraciados por favores indébitos, que somos prediletos dos céus, e afirmais levianamente que privilégios gratuitos nos felicitam a vida. Ó, meus amigos, não vos falará, porventura, a inteligência da justiça indefectível que rege toda a vida? Somos também trabalhadores a longa distância da última vitória sobre nós mesmos. Encontramos-nos igualmente no mesmo caminho de redenção. Os espíritos sofredores veem, né, esses trabalhadores do bem como se eles fossem criados dessa forma, né? Como se eles também passaram pela sua caminhada, pelo seu Nós sofrimento. todos, né? Nós Passamos e continuamos passando, né? E continuamos ele está passando. dizendo ali, né? Eles também ainda têm toda a sua dificuldade de caminhada. Então, o que ele está dizendo para eles, né? Que eles também têm que somos acreditais que somos agraciados por favores indébitos, que somos prediletos dos céus. E não acontece isso, né? Somos também batalhadores a longa distância da última vitória sobre nós mesmos. Ainda temos mesmo eles que já estão a anos-luz longe, além de nós, ainda tem muitas questões a serem trabalhadas, né? Imagina nós aqui ainda, né? Verdade. Trabalhamos, lutamos, choramos e sofremos. Apenas diverge de algum modo a nossa posição da vossa, porquanto nós outros, que vos dirigimos a palavra tranquila e fraterna, já iniciamos o luminoso aprendizado do reconhecimento a Deus, nosso Pai, como sendo, né, todo poder, justiça e misericórdia, agradecendo ao Cristo, divino intermediário, o ensejo de trabalho e realização no presente. Também sentimos saudades do lar terrestre e dos brandos e elos afetivos que se movimentam agora, muito distantes, experimentando, como vos acontece, o vivo desejo de regressar ao passado, a fim de retificar os caminhos percorridos e quase sempre, debalde, procuramos aqueles que nos testemunharam amor, com o fim de beijar-lhes as mãos e pedir-lhes esquecimento das nossas fraquezas. Possuímos, todavia, a felicidade de compreender
a extensão de nossos débitos e pusemos-nos desde muito a caminho do futuro redentor. Então, a diferença deles para aqueles espíritos é essa, né? Que eles já se decidiram a mudança, que eles já conquistaram o entendimento de Deus, né? Como misericórdia, como poder. Já não existe a revolta, mas existe o desejo de mudar, o esforço de fazer. E é como ele fala, muitos que estão ali, né, estão ainda apegados às vidas que tinham aqui na Terra, né? E o Padre Hipólito fala, ó, que nós também sentimos saudade do lar terrestre e dos brandos elos afetivos que se movimentam agora, muito distantes, experimentando, como vos acontece, o vivo desejo de regressar ao passado. Quer dizer, a gente ainda, né, fica apegado à vida, mas é o que ele fala, a vida tem que continuar, a gente tem que seguir outros caminhos, né? Mas, enfim, e esse apego, às vezes, faz com que a gente também sofra muito, né? E aí é isso, né? Nós vamos parar aqui, porque o Padre Hipólito ainda vai falar bastante para a gente aí, né? E nós vamos, então, interrompendo, porque são diálogos assim, né? São falas imensas, né? Mas ele vai continuar depois ainda falando com eles, né? Nós vamos ver as reações, o que vai acontecer. Serão sempre aqui as cenas do próximo capítulo, né? Não percam e vamos refletir no que já foi falado, foi lido, né? Se vocês tiverem oportunidade de reler, né, os trechos, vale a pena, né? Vale a pena estudar a parábola do mal rico, para a gente entender melhor as falas do Padre Hipólito. E aí é isso, a gente espera que vocês estejam conosco na semana que vem, para que a gente continue aí esse capítulo, que ele é bem denso, e que a gente possa tirar as maiores lições. Não é isso, Thelma? Isso mesmo. Então, até a próxima semana. Vamos estudar, vamos meditar aí sobre o que foi aprendido hoje. E até semana que vem, Márcia, se Deus quiser. Até lá, amigos. Até lá.